Vamos chamar agora uma doutora em duas profissões que mais contamos nessa nossa jornada de paz, de pediatra e psiquiatra, da infância e adolescência, a doutora Laura Feitosa. Obrigada, Laura. Óbvio, né? Assistindo a todas as outras conversas desde o começo e escutando desde a primeira, eu fiquei lembrando muito quando eu era criança e assim, nossa, como realmente mudou a realidade que a gente vive, inegavelmente. Quando eu era pequena, assim, o que eu brincava? Eu brincava de bola, eu brincava de correr na rua, eu brincava de subir em árvore e cair, obviamente. O auge da minha tecnologia, eu acho que era Tamagotchi, quando eu era pequena. E devo dizer que nem tive, na verdade, porque meus pais não concordaram muito na época. Achavam que era um brinquedo muito caro e que não traria nada, que acrescentaria na minha vida. Basicamente era isso, Tamagotchi, acho que jogar Nintendo 64, né? Todo mundo acho que conhece isso. E eu vejo hoje, através dos meus sobrinhos, das crianças que eu atendo, como realmente isso mudou. E sempre eu acho que vem um pouco um saudosismo da gente pensar assim, nossa, na nossa época era muito melhor. Agora todas essas tecnologias trazem muito mais dificuldades, de alguma forma. E, na verdade, não é bem assim. O fato é que é simplesmente diferente. A gente não tem como fazer essa comparação de realidades que são tão distintas. E, quando a gente se coloca frente a esse tão diferente, a gente tem que pensar como é que eu vou alcançar esse gap de diferença que meus filhos estão vivendo hoje frente ao que eram as minhas experiências. Porque a gente sempre parte das nossas experiências pessoais, do que era conhecimento da gente, para poder trazer até uma inovação. E o fato é que aí começam a surgir dúvidas. Tá, mas as crianças hoje em dia elas têm acesso desde pequenininha a iPad, iPhone, YouTubers. Outro dia eu vou contar essa história porque é ótimo. Uma das crianças que eu atendo estava falando sobre o Júnior, irmão da Sandy, que ele é youtuber. Aparentemente eu não sabia, mas ele é youtuber agora. E aí eu falei, nossa, né? Expliquei, Sandy Júnior, dei o contexto. E aí ele olhou para mim e disse qualquer coisa do tipo, nossa, deve ser muito difícil você crescer tendo um irmão famoso. E eu fiquei impactada, eu disse, gente, famosa era a Sandy. Para mim, tipo, cresci querendo ser. E como muda, até em coisas muito básicas, né? E aí a gente fica, nossa, então o que é dessa tecnologia que eu vou olhar, dos robôs, inteligência artificial, o que é que eu vou acrescentar, o que é que eu vou permitir ou não? Será que eu concordo com tudo isso? Então, primeiro eu tenho que entender essa nova realidade para aí sim poder pensar o que é que eu quero acrescentar para os meus filhos, o que é que vou com calma, não quero agora, até porque eu preciso entender primeiro antes. Porém, essa realidade se coloca para eles, né? Eles estão imersos em todo esse mundo, em toda essa tecnologia. Isso é ruim? De forma alguma, mas isso precisa ser mediado por nós que somos os pais, pela família, pela escola, porque o mundo dessas crianças está indo muito além do que era o nosso mundo, que era um mundo mais restrito, digamos assim, na questão de conexões que a gente tinha. E aí vem aquela pergunta básica, né? Mais uma vez. Então, tá. O que eu deixo, o que eu não deixo. Se a gente pega dados de estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria, citando o que é local, né, sem extravasar demais, fala-se que crianças até 2 anos sequer deveriam ter contato com tecnologias. Estranho, né? A gente sabe que todas elas estão tendo. Que até os 18 anos só deveriam ter contato por, no máximo, 2 horas por dia com telas, com televisão, videogame, computador, que seja. E aí a gente fica, nossa, estamos fazendo tudo errado, então, porque se a recomendação é 2 horas por dia, acabou-se, né? Pegou o celular na mão, já era. Não está fechando essa matemática. E aí é que vem uma coisa que a gente tem que explicar, é sempre que tem essas recomendações, elas são baseadas no seguinte, algo que eu ainda não sei como é que vai reagir, eu tendo a ser sempre um pouco mais tradicional e dizer, pera, vamos com calma. Mas a realidade é que, apesar dessas recomendações, não existe uma regra. Não dá para eu dizer que na família de cada um de vocês, como é que vocês têm que agir necessariamente. O que existe, na verdade, são indicações que a gente vê de como a gente pode mediar e moderar esse processo. Tá? Porque, como foi falado nas outras, nem palestras, nas outras conversas aqui, os pais eles são realmente as principais referências da criança.
né? Esse é o mundo inicial da criança e ele vai sendo expandido, mas nós somos os exemplos principais. E como se manter esse exemplo principal? Essa é a grande questão, porque se eles vão tendo acesso a tantas coisas, como é que a gente vai fazer dizendo, opa, antes de qualquer outra coisa, eu tenho meu pai e minha mãe? Uma coisa, né, que eu lembro falando de mim, mas simplesmente para ilustrar, quando eu era pequena, assim, meu sonho, além da Sandy, era querer ser princesa Disney. Eu queria ser a todo custo uma princesa Disney, porque eu achava aquilo máximo. Mas aí, depois do que eu fui crescendo, e, na verdade, até pequena mesmo, eu lembro de assim, familiares me contando histórias do tipo, você queria ser a Bela Adormecida lá no caso, mas você sempre dizia que você queria ser sua mãe também. Curiosamente, minha mãe é pediatra também, então, de alguma forma, até acabou sendo. Mas isso é só um exemplo para dizer que, sim, a gente se espelha muito nos nossos pais. E que as crianças, eles buscam, sim, os pais. Vocês sabem disso. Eles vêm perguntar, eles vêm falar, ah, mãe, aconteceu isso. Pai, meu colega disse aquilo. E aí, para além do colega ou aconteceu, eles começam a trazer o que eles viram na internet, o que um youtuber falou, o que aconteceu na televisão que eles viram, um jogo novo que está passando. E a gente sempre fica, nossa, o que eu vou fazer com isso? Pode, não pode, que situação? A grande verdade é que, para além de qualquer situação que as crianças tragam para a gente, o passo inicial é sempre a gente estar aberto para escutar. Porque é a partir dessa escuta que a gente vai poder entender, de fato, o que eles querem trazer. Né? Eu sei que parece bobo dizer, nossa, mas escutar, a gente sempre está escutando. Só que é difícil escutar de verdade. Escutar sem interromper, escutar sem dar a resposta pronta, escutar sem, digamos, tentar adivinhar do que ele já está falando, escutar sem querer encaminhar aquela conversa para o que eu quero falar e não necessariamente do que a criança está me trazendo. É difícil. É difícil também porque escutar, a gente precisa estar preparado para escutar. Às vezes a gente vê, assim, eu estou impressionada com todo mundo escutando até agora todas essas conversas, porque eu sei que está todo mundo cansado. Mas é difícil mesmo. E muitas vezes a gente acaba tratando o que as crianças trazem como algo de menor importância. Eu não quero falar isso de uma maneira ruim, como se parecesse que a gente não dá atenção para as crianças. Não se trata disso. Mas a gente sempre parte de um pressuposto, mesmo que inconscientemente, que a gente já sabe mais do que eles. Em muitas coisas, sim, a gente sabe mais do que eles, mas a gente não sabe o que eles vão trazer naquela conversa. A gente tem que ter paciência para, de fato, escutar. Vou contar outra história ilustrativa só para dar um exemplo, porque muitas vezes as aflições nessas conversas com crianças vêm dos lugares mais inusitados. Minha irmã mais nova é bem mais nova do que eu. Então, quando ela tinha uns 7 para 8 anos, imagina todo mundo assim na mesa, um almoço de família, pai, mãe, eu tenho vários irmãos. E aí minha irmã mais nova vai e fala assim, a Aninha é minha irmã mais velha, a Aninha usa camisinha feminina com o namorado dela? E aí ficou todo mundo, tipo, né, quê? E aí, assim, vou falar das reações de cada um. Meu pai já foi logo naquela, conversa é essa, para, não, que é isso e tal. Eu, na minha cabeça, porque, sei lá, acho que já queria ser psiquiatra, antes de saber o que era psiquiatria, já estava todo querendo explicar os processos e como era a camisinha feminina e para que servia, não sei o que, fiquei calado, mas na minha cabeça estava isso. Minha mãe, muito de boas, olhou e só disse assim, espero que sim, mas por que você quer saber? E aí ela disse que é porque ela viu na Malhação, que já, por sinal, acho que é o programa mais longo do mundo, né? Nunca termina, que ela tinha visto na Malhação que a mocinha lá estava falando da camisinha feminina e que, né, mostrando para outra amiga que tinha que usar com o namorado. Então, quer dizer, ela não sabia que era relacionado a sexo, ela não sabia o que era. A pergunta dela foi simplesmente porque ela viu alguém dizendo que aquilo era para ser usado com o namorado. Logo, ela perguntou se minha irmã mais velha, que era quem tinha namorado na época, usava. Então, assim, isso, eu sei que é uma história boba, mas é só para ilustrar como a gente precisa, assim, a gente às vezes se antecipa em querer dar respostas demais ou fica com medo daquela pergunta e dar resposta de menos. Então, o principal, na verdade, é a gente, assim, perguntou alguma coisa, responde pontualmente aquela coisa, mas o principal é a gente trazer essa resposta de volta. O que é que você quer saber? Né? Porque a gente estava falando aqui de escola, educação física, todas essas coisas. Por sinal, adorei todas, tá, gente? Assim, se eu pudesse ficar falando sobre isso, eu ficaria aqui falando sobre como, digamos, os meus conhecimentos e pesquisas se relacionam com o que vocês apresentaram, porque é maravilhoso, mas a gente foge totalmente do tema e não vai. Mas só para dizer que foi ótimo.
que a gente tem que perguntar, de fato, tá certo? Porque senão a gente vai entrando numa coisa de querer achar que as tecnologias são ruins ou que a gente vai super proteger nossos filhos, não vai dar acesso porque o que ele escutar de uma outra pessoa não é o jeito que eu acho que é certo, eu quero criar meu filho, eu vou começando a criar barreiras. E, na verdade, cada vez a gente vai vendo o mundo, né, que quando a gente tem medo e vai criando essas barreiras, a gente está fazendo um desserviço, não só para as nossas crianças agora, para a gente, para o futuro que virá. Então, a verdade é que a gente tem que criar mais conexões, mesmo com que, a princípio, possa soar estranho ou possa soar ameaçador. A gente tem que dar a chance de realmente conhecer e, para aí, sim, poder ter uma conversa e uma reflexão e poder julgar, né? Então, sim, eu acho que falei de muitas coisas, mas o principal é o seguinte: a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimentos científicos, nossos filhos estão imersos num mundo que é muito diferente, vai ser muito mais diferente ainda daqui a um tempo, mas certas coisas não mudaram, que são as relações humanas. E nisso a gente pode continuar trabalhando, porque aí todo o resto vai ser um a mais que vai ser mediado por esses cuidados iniciais, né? Então, eu sei que é bobo, ao mesmo tempo difícil, mas é a gente parar e escutar, de fato, o que nossos filhos querem conversar com a gente. Para aí sim a gente estar aberto para conversar com eles de volta, e todas as inovações, crescimentos e tudo que vier realmente será um acréscimo para a vida deles. Obrigada.